Então vamos aí para a palavra de Deus. Depois a gente semeia. Vamos aí para a palavra de Deus. Pega aí a sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia. Paulo, quando escreve, primeiro na Almeida, Paulo, quando escreve aos Hebreus, capítulo de número 12, o tema de hoje, carreira que nos está proposta. Carreira proposta. Diz assim, Hebreus 12, 1 e o versículo 2. Nós vamos ler em duas versões. Vamos ler primeiro nessa, é Almeida. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Olha, a carne quer nos derrubar, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Na outra versão agora, irmão, por favor. Olha para cá, irmãos. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Diz Paulo que há uma grande multidão de testemunhas que está à nossa volta tomando conta da gente. Portanto, deixemo-nos, diga, deixemo-nos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida. Olha, não é uma corrida qualquer, a corrida marcada para nós. Conservemo-nos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz ficasse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Se ele não completasse a carreira, ele não receberia essa recompensa. Se com ele foi assim, conosco também. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, a Ti a honra, a Ti a glória. Meu Deus, nós temos uma trajetória, nós temos um alvo, nós temos um percurso, nós temos uma caminhada, Senhor, uma corrida que não podemos parar no meio do caminho. Diz a Tua palavra que o Senhor suportou
por causa daquilo que viria como recompensa. E nós também temos que vencermos tudo. Essa caminhada não será fácil, porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele falou, mas tem de bom ânimo. Muitas das vezes Paulo se sentiu desanimado, mas ele foi consolado. Muitas das vezes Paulo pensou em desistir, mas ele foi motivado. E nós estamos aqui, Senhor, nos motivando uns aos outros, para que ninguém largue a mão do outro e corramos esta carreira proposta pelo Senhor, que dá direito a recompensas. E o povo de Deus pode dizer amém? Pode dar um glória a Deus? Pode dar um grande aplauso ao nosso Senhor? Quero ver você aí aplaudir a Jesus Cristo. Obrigado, irmão, abençoado. Obrigado a todos os cooperadores dessa casa, desse reino. Aqui é um reino. Aqui é um reino, nós estamos num reino. Diga, eu estou no reino. Diz que o reino é inabalável. Diz que nós recebemos a graça e recebemos um reino inabalável. Deixa aí, não mudou na versão não, né? Bota no número 1, versículo 1. Deixa na mesma. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha. Paulo, quando ele escreve, daqui a pouco a gente volta para aí. Vá lá em 1 de Coríntios, irmão, capítulo 9, na versão Almeida, por favor, tá? 1 de Coríntios, capítulo 9. (22) ao 27. Olha quando a pessoa tem uma corrida, quando ele tem um percurso, olha como é que ele faz. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de tornar cooperador com ele. Não sabeis vós, os que correm, olha a corrida aqui, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, Paulo falando, também corro eu digo Pedro Inácio, não sem meta, eu corro não sem um alvo. Então, quando Paulo disse, desembaracemos de todo o peso, e olhamos, coloquemos os nossos olhos para Jesus, volte lá meu irmão, por favor, em Hebreus, agora na outra versão, Hebreus 12, 1 e 2, Hebreus 12, 1 e 2, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Então há pessoas que estão olhando para você, estão esperando a hora de ver você sair da estrada. Tem gente que diz assim,
duvido que vai continuar. Não sei se você já ouviu isso. Duvido que ele termine este ano nessa carreira. Duvido que quando começar o ano no finalzinho, ele vai mudar tudo. Ele vai largar tudo isso, porque eu já sei como ela é. Eu já ouvi muito isto há 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira. Gente, ninguém acreditava. Os únicos que acreditavam em mim foi Deus que me tomou e a minha mulher que estava do meu lado. Ela acreditou que eu tinha jeito, que a carreira que eu tinha assumido diante de Deus, eu iria levar. Então, quando você pensa numa multidão de testemunhas, você pensa que tem pessoas te observando. Aí Paulo vai dizendo, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos agarra firmemente. Então, algo que quer tirar você da corrida. Paulo chama coisas que atrapalham, ele fala assim, e o pecado que te agarra firmemente, ou seja, a nossa natureza terrena, ela quer te tirar da corrida. Eu até me lembrei, falando em corrida, eu me lembrei até daquele corredor, não sei quem lembra dele, eu falei até ontem, daquele corredor que faltava assim, uns 100 metros para ele ganhar a corrida, um cara agarrou ele, né? Foi um homem, né? Agarrou ele, tirou ele da corrida. Quem lembra dessa história? Ficou marcado, né? Aí o segundo lugar passou por ele, o terceiro lugar também passou. Aí alguém foi lá, ajudou e conseguiu soltar, e aí ele chegou, não sei nem que lugar que ele chegou, se foi em segundo ou em terceiro. Eu sei que às vezes a gente dá mole. Às vezes a oposição sai da onde a gente não espera. A gente tem que estar de olho, irmãos. A gente tem que estar atento, porque há uma carreira, diz Paulo, uma carreira proposta. Olha aqui, ó. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, continuamos a correr sem desanimar. Então, na corrida, é para qualquer coisa. Eu disse na quinta-feira, se você estiver bem horizontal, vertical, né? Horizonte, vertical, você estará bem horizontal. Se você estiver bem com Deus, o horizontal você vai vencer tranquilamente. Mas se você estiver mal com Deus, então aí você desanima. Diz, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Então, esta vida espiritual, Paulo chama ela de uma corrida. Por isso, quando nós lemos lá em Coríntios, ele diz que o atleta, ele se prepara para a corrida. Então, você pensa que quando... Põe lá, irmão, de novo. 1 Coríntios 9, 20... Acho que é 26. 1 Coríntios 9, 26. 25, olha. Todo atleta que está treinando aquele exercício duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Era aquela que colocava lá na cabeça do... Ele está falando dos atletas, ele está tendo a ideia dos atletas de Roma. A ideia de Paulo é essa. Então ele diz, porque recebe uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Aí ele diz, por isso corro direto para a linha final. Então, você só pode chegar na linha final se você estiver olhando para o final. Olha, veja o final, está longe, você não consegue ver. Comece a ver o final e a tua corrida, ela não vai ser facilitada, não. A corrida de ninguém, porque você está numa carreira, porque às vezes porque nós fomos enganados. Eu fui enganado logo no começo da minha vida espiritual. Me enganaram, falaram, aceita Jesus e pronto, acabou tudo.
agora só vitória. Vê que eles ficam falando, só vitória. Como é que você está, irmão? Só vitória. A vida do cara está para mais arrastado do que barriga de cobra. Ele está falando só vitória. Então você vê, porque foi criado essa mentira colocada dentro de nós, que quando Jesus entra na nossa vida, acabou os problemas. Que a nossa corrida, a nossa carreira vai ser facilitada. Nenhuma carreira é facilitada. A carreira de Jesus não foi facilitada. Volte lá para Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. O que faz você andar no percurso é quando você olha para aquele que te mandou andar no percurso. Olha o que ele diz aqui, Paulo diz sobre Jesus. Conservemos-nos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e ele é quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz ficasse com que ele desistisse. Então, olha a carreira de Jesus, a cruz. Ele estava correndo para a cruz. Então, o final, a luta dele era de ir em encontro à cruz. Porque se ele não faz isso na cruz, eu e você não estaríamos aqui. Não teríamos oportunidade de salvação de nada. Mas diz que ele sabia o que ele ia sofrer. Mas ele não saiu da rota. Ele não entrou numa ruazinha, sabe, para pular e sair lá na frente, para não passar pela Via Cruz. Não. Diz que não deixou que a cruz ficasse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ou seja, se você passar por isto, vai acontecer isso. Você vai reconciliar o meu povo comigo. Porque o meu povo está afastado de mim. Deus falando. Por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não importou com a humilhação. Olha, irmãos, isso é um exemplo para nós. Não quero ser mais cristão não, porque na escola, no trabalho, todo mundo fica zombando de mim, fala Bíblia, aleluia, irmã. Eu não suporto mais isso, esse ano não quero mais isso para a minha vida não. Não quero mais ser chamado. Claro. Sai da rota. Você não é o último, nem o primeiro nem o último. Muitos vão sair da rota. Pastor, mas quem sai da rota é salvo? Salvo é quem vai até o fim. Não existe salvo, não existe gente ganhar prêmio sem concluir a tarefa. Você não concluiu, mesmo assim vou te dar o prêmio. Você já viu alguém fazer isso? Nunca. Jesus teve que concluir a sua tarefa. A Jesus foi dada uma tarefa, e a nós foi dada uma tarefa. Então nós temos um percurso, então não podemos deixar a nossa carne, não podemos deixar a cachaça, a cerveja, o lesbianismo, o homossexualismo, o ódio, a vingança, a raiva, a ira, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, tudo isto Paulo diz que nos assedia. Bota no prótano 1, meu. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, deixemos-nos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. O pecado se agarrou em nós. Esses desejos carnais que nós temos, ele está agarrado em nós. Senta aí atrás, irmão. Bota sentado aí atrás. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, continuamos a correr.
Então não tem desculpa, eu parei por causa da minha avó, eu parei porque eu tenho que cuidar de não sei de quem, eu parei porque eu tenho que fazer isto, eu parei porque... Irmãos, está ali, ó. Vai suceder um monte de coisa que vai tentar te tirar da rota. Vai tentar nos tirar do caminho, da corrida, da trajetória. Pastor, se eu não quiser mais trajetória, não quiser seguir, não, você pode desistir. 2 Timóteo 4, na Almeida, tá, irmão? 2 Timóteo 4, você pode desistir à vontade. 6 a 8. Quanto a mim, olha aqui, ó. Quanto a mim, Paulo dizendo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Olha Paulo dizendo, eu combati. Eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, combati o bom combate, eu completei a minha carreira. Paulo está falando que ele completou a carreira dele. Ele não falou, eu desisti da minha carreira porque, sabe, aí falaram que iam cortar meu pescoço, eu falei, estou fora, não vou mais seguir esse caminho não. Me sentenciaram à morte, se eu não negasse a Cristo, eles iriam me matar, então eu preferi negar a Cristo e continuar a minha vida, de fazer tenda e cuidar da minha vida, e cuidar lá, sabe, das minhas coisas. Não. Ele falou, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Então ele só teve direito a essa coroa da justiça porque ele completou a sua. Eu vejo gente pregando aí fora e gente acreditando nessas pregações, achando que salvação é uma palhaçada, que Deus me salva e eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com a minha vida, achando que Deus é palhaço, que Deus é Santo Antônio, que Deus é São Judas Tadeu, que é Maria, que é São Jorge, que é uma imagem, que tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem mão e não pega nada. A pessoa tem ideia de Deus assim, que fala uma coisa, mas não, ele falou assim. Isso aí foi para Paulo tinha que completar a carreira dele. A mim não foi a Paulo, o próprio Cristo. Para ele assentar à destra de Deus, ele teve que passar pela carreira. Você leu comigo? Quem é que entendeu o que nós lemos lá em Hebreus? Ele passou pela carreira. Não, pastor, o senhor não está pregando bem não. Porque ali fala que a salvação é salvação. Estou salvo, e independente se eu cumprir. Porque é pela graça que eu sou salvo, então não é independente de uma carreira. Se eu não cumprir a carreira, irmãos, a salvação é um prêmio. Como que você vai receber a salvação se você não cumpre a carreira? Isto foi nos ensinado anos e anos e anos. Eu já ensinei isto sem entendimento que você poderia viver de a Deus dará e estava garantido. E você vê hoje, a Bíblia mostra claramente que existe uma caminhada, existe uma carreira, existe uma rota, existe um percurso que eu tenho que completar. Eu não posso simplesmente abandonar e quando chegar diante de Deus, diz a palavra dos talentos, que ele dá um talento para um, para outro, e na hora ele volta, cobra. E diz que o que não fez nada tomou. Então ele está dizendo, já a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então essa coroa da justiça, ela é oferecida mediante uma carreira cumprida. É um prêmio. Pastor, então a porta é estreita. Claro.
Ah, não é porta larga? Não. Quem não abandonar tudo por amor a Cristo, não é digno de Cristo. Quem não largar pai, mãe, filho, esposa, neto, vó, titia, por amor a Cristo, a sua palavra, não é digno de Cristo. Não sou eu quem cria essas doutrinas, eu só leio na Bíblia. Então diz que há uma recompensa, diga assim, há uma recompensa. Há uma coroa. Versículo 8. Irmão, põe lá numa outra versão, essa mesma passagem aí. 4, 6 a 8, para ver o que diz. Graças a Deus, não dei nenhuma tossida, viu? Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. Olha aí. Ele sabia que ele ia morrer. Já é o tempo de deixar esta vida. Quem conheceu o outro lado, como Paulo, irmão, você pode acreditar que o outro lado é melhor do que esse lado. Se você morreu em Cristo, né? O outro lado é melhor do que este lado. Se você está em Cristo, sem preocupação, o outro lado, porque esse homem aí, ele sabia que o outro lado era melhor, porque ele esteve lá do outro lado. Ele esteve lá no paraíso, diz ele falou que ele esteve lá. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Olha aí, você já fez, você está fazendo o melhor que você pode? Você sabe que você pode fazer mais. Tudo que você faz hoje, nessa caminhada, você sabe que você poderia render 3 ou 4 vezes mais do que você rende. Tem gente aqui que sabe disso, mas fiz o melhor que pude na corrida. Chegou até onde? Cheguei até o fim. Como é que ele chegou até o fim? Conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado. Olha lá, irmã, olha para cá, não desvia os olhos daqui não. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida. Viver uma vida correta é quem está em cima da carreira. O prêmio da vitória é dado para quem vive de qualquer maneira. Ah, pastor, eu fui crente durante 6 meses, agora, pastor, já sei que eu sou salvo, eu vou. Pô, o que há, pastor? Carnaval está aí, e ano novo já enchi, já botei pelo ladrão, já fiz o que tinha que fazer, e tá bom, eu sou salvo. Está ali escrito, irmão. Deixa que eles pensar que eles quiserem pensar, problema deles. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Então tem gente que diz, igual aquelas virgens malucas, né? Lembra delas? Quem lembra das 5 malucas? Aquilo ali é um tipo de crente que pensa que é cristão. Entra na carreira e sai da carreira. Entra na carreira, então elas fizeram isto. Cultuar a Deus nada, eu vou curtir. Cara, você pode cultuar a Deus e curtir a vida. Eu curto mais a minha vida agora do que quando eu me drogava. Eu era um covarde. Quem se droga, quem se embebeda, é covarde. Porque não quer enfrentar a vida. Quem usa droga, está me ouvindo, vocês que usam drogas aí pela rádio, vocês são covardes, porque um dia eu fui um covarde igual a vocês. Eu me escondia, eu tentava fugir da minha vida.
ficava bêbado, como alguém me falou, eu bebo para ficar bêbado, porque a minha vida é uma bosta. Assim que ele falou, eu repito. Então tu vais viver a vida bêbado, porque tua vida é uma bosta. Você é um covarde, eu falei dentro de um boteco, cheio de bêbado, falei, quem bebe e se embriaga é um covarde. Os bêbados, tudo olhando para a minha cara, eu falei, covarde. Olha lá. Mas todos os que esperam com amor a vinda do Senhor, Então nós temos uma carreira, irmãos. Diga, eu tenho uma carreira. Diga, igreja, eu tenho uma carreira. Cristianismo não é brincadeira não, irmãos. Ser cristão não é, agora eu não bebo e não fumo. Não bebo e não fumo, sabe, pastor? Toda pessoa inteligente não deveria nem beber nem fumar. Toda pessoa que diz que é inteligente deveria não beber e nem fumar. E todos os dois causam males para o corpo. Agora, a prova se somos inteligentes quando deixamos o que é o mal de lado. Paulo falou que o pecado que tenazmente nos assedia, agarrado em nós, que nos leva a fazer o que a gente não quer. É essa coisa que quer nos tirar da rota de completar, diga, a carreira. Olha o versículo 7, põe lá, irmão. Fiz o melhor que pude na corrida. Aqui ele falou, combati o bom combate, completei, cheguei até o fim. Cheguei até o fim. Na outra versão diz, completei. Diga, completei. A palavra completar quer dizer consumar, atingir o objetivo. Eu atingi meu objetivo, mas eu vou te dizer uma coisa, não vai ser fácil não. Não está sendo fácil. Há pessoas que vão te tirar do alvo, vão te irritar para você sair do alvo, vão duvidar que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Não é homem de Deus nada, isso é tudo falsa. Isso são pessoas que vão tentar te tirar da carreira, vão duvidar da transformação que Deus fez na sua vida. Duvido que vai até o fim. Isso é tudo fogo de palha. Eu ouvi isto. Fogo de palha. Não vai dar nada. Todo ano ele desvia. Se arrependeram que eu estou aqui firme e forte para completar a minha carreira. Vocês e os outros, e centenas e centenas e centenas de famílias que foram alcançadas por causa que eu não desisti da minha carreira. Jesus não desistiu da sua carreira porque ele pensou na igreja. E quando eu não desisto da minha carreira, é porque eu penso em mim e penso na igreja de Jesus, das pessoas que já foram afetadas com essa palavra que saiu através da minha vida. Não sei se você já viu que às vezes quando um líder cai um monte de gente. Quem já viu? Fere o pastor, aí diz a história que as ovelhas se dispersam. Por isso que aqueles que são chamados como líderes, como pastores, condutores, que eu estou aqui como um condutor. Vamos por aqui, irmão, vamos seguir a palavra. Eu não estou te dando o meu caminho. Eu tenho um caminho, que é Cristo. Eu estou falando, vamos nele. Vamos por ele. Vamos nessa rota. Vamos embora. Não, pastor, não leva a mão não, mas eu quero fazer isso aqui. Não, irmão, não faz isso não. Não, irmão. Não, pastor, dá um tempo. Segue aí. Depois, quem sabe, lá na frente eu entro numa outra rua e corto o caminho. Não, se você cortar o caminho, você não vai dar no mesmo lugar que eu vou dar. Porque tem um percurso que eu tenho que passar e você tem que passar. Isso se chama amadurecimento, se chama crescimento, se chama maturidade, se chama envolvimento com o reino de Deus, com situações que outrora, você hoje vence coisas que outrora, se você vivesse essa que você vive hoje, outrora você era destruído, você caía de choro, de pranto e depressão e angústia, mas hoje você tem um sustento que se chama a palavra de Deus.
as tuas reações não são mais as mesmas, porque tu criaste músculos. A caminhada, a rota, o percurso é longo, é uma trajetória. Vai aparecer alguns, igual aquele que o cara estava quase tranquilamente chegando, daqui a pouco aparece um infeliz e o agarra e o tira da rota. Lembra disso? Você tem que ficar atento, porque existem muitos infelizes nessa terra, e todo infeliz não é satisfeito porque ele quer contagiar os outros. Se ele tem uma vida desgraçada, ele não fica satisfeito de ter só a vida desgraçada, ele quer desgraçar. Às vezes acontece isso dentro de uma casa, um marido abençoado e uma esposa miserável, uma esposa abençoada e um marido miserável, ou um filho abençoado e uns pais miseráveis, ou uns pais abençoados e uns filhos miseráveis, que quer arrastar, puxar para baixo, está perdendo a vida. Mas perde mesmo. Se chama isso de droga, de cerveja, de cocaína, de bagunça, de prostituição, de palavrão, se chama isso de vida? Paulo diz que ele teve isto como lixo por causa de Cristo. Então, se você está numa rota, tudo que se apresentar diante de você, você tem que considerar lixo. Lixo não é bom. Quando você junta lixo, você junta ele, não é para guardar. Você junta lixo para quê? Para jogar fora. Então jogue o lixo fora. Filipenses 3, 13 e 14 e terminamos. Filipenses 3. Diz assim a Bíblia, Filipenses 3, bota na Almeida, irmão, por favor. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Por que não alcançou? Porque Paulo estava numa corrida, numa caminhada, então o alvo está lá. Então ele disse, eu não alcancei, eu estou indo. É como eu e você, nós estamos indo. Nós estamos caminho. Paulo de glória em glória. Paulo falou, de glória em glória, dia após dia. Ele diz, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, me esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O que Paulo falou aos hebreus? Para onde que nós devemos de olhar? Olhando firmemente para o consumador, o autor da nossa fé, que é Jesus. A cruz estava diante dele, ele não desistiu da sua caminhada, porque ele sabia que a sua visita naquela cruz, ele não foi para viver na cruz, ele foi visitar a cruz, e ali ele pagou o preço, para que hoje a igreja dele estivesse aqui, glorificando a ele. Olha a recompensa, para ele agora. Todo mundo gosta de ser honrado. Vamos honrar fulano de tal. Ou uma pessoa maravilhosa, uma pessoa dedicada, uma pessoa exemplar. Vamos dar um aplauso para essa pessoa. A pessoa se sente, né, honrada, mas ela não está sendo honrada porque ela não fez nada. Ela fez um monte de coisa para ser honrada. Então hoje nós nos reunimos aqui e honramos a Jesus. Ele se sente muito bem, porque o mundo não o honra. Os únicos que honram a Jesus é a igreja de Jesus. Se a igreja colocar no seu coração o pecado sendo mais forte, quem é que vai honrar Jesus? Quem é que vai dizer, obrigado Jesus, porque o Senhor foi à cruz por mim? Porque ele diz que ele foi à cruz para receber isto da igreja, para receber honra. Diz que o nome dele está acima de todo nome. Paulo falou, o nome dele está acima de todo nome.
Está acima, não está abaixo. O nome do Senhor está acima. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Diga, para o alvo. Olha lá, lê. Para o resto. Para o prêmio da soberana. Ele está indo na sua carreira, ele está indo em direção a um alvo. Se eu paro, eu não chego no alvo. Se eu não chego no alvo, eu não recebo o prêmio. Então não desista. Pode estar doído. Tem que fazer igual fez o nosso irmão Josué. Se levantar e falar: decida hoje que lado vocês vão caminhar. Porque eu decidi para mim e para minha família. Eu vou servir ao Senhor. Eu não quero servir ao Senhor. Azar é teu, sirva a Baal. Se Baal é Deus para vocês, sirvam. Eu vou servir ao Senhor. Quantos estão nesta fé? Assim seja. Assim disse o Espírito Santo. Bem forte, irmãos, para o Senhor Jesus Cristo. Bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus.